Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Eu sou Evelyn Freire, estamos aqui no Rosas da Fluidoterapia, nosso curso de passe, hoje com a nossa última aula, falando sobre o passista. Vamos entender os cuidados, a preparação que esse trabalhador deve ter para bem realizar a tarefa. Por exemplo, que tipo de alimentação ele deve ter? Será que ele pode ter ou não relação sexual? Vamos entender também o estudo, o silêncio, a internalização, a sua atmosfera fluídica, como tudo isso interfere no seu trabalho e no melhor desempenho que ele pode ter. Essa aula é, portanto, fundamental para todos que desejam trabalhar no passe. Eu convido você para mais esse estudo aqui, finalizando o nosso curso, e você já sabe, convido você também para se inscrever no nosso canal. Vamos então aprender mais um pouquinho, queridos amigos? Olá, queridos amigos, mais uma vez aqui no Rosas da Fluidoterapia com você para a finalização do nosso curso de passe. Hoje com a aula número 9, onde vamos estudar sobre o passista. Nós já vimos muita coisa, já estudamos as noções gerais do passe, fluidos e magnetismo, princípio vital, centros de força, enfermos e enfermidades, tipos e classificação dos passes, aplicação e resultados, água magnetizada e o passista. Vejam, todos em maior ou menor grau podem prestar o auxílio fraterno através do passe, muito embora sua maior ou menor eficácia esteja sempre condicionada a fatores diversos. Muitos desses fatores dependem do passista ou podem ser por ele influenciados, enquanto outros fogem totalmente ao seu controle. Aqui nesse primeiro slide nós estamos dizendo que todos que tiverem boa vontade, que se prepararem, podem ser trabalhadores do passe da fluidoterapia, até porque nós já vimos que todos nós temos fluido vital, fluidos espirituais que podem ser doados, certo? Não havendo a necessidade de serem essencialmente médiuns de cura. Já vimos isso lá na aula número 2, quando falamos de fluidos e magnetismo. O que nós estamos trazendo aqui, o que a doutrina nos mostra é que, claro que o passista precisa, dentro do possível, das suas limitações, das suas condições, buscar atender ao máximo as condições para que ele seja um bom passista. Nós vamos ver no decorrer da nossa aula, além de tudo aquilo que nós já vimos, que existem algumas situações que ele pode realizar para melhor trabalhar. Mas existem umas que independem da sua vontade. Nós sabemos que nem tudo depende essencialmente de nós. Algumas situações, alguns fatores, como nós vamos ver, dependem do passista. E aí cabe a ele fazer o seu melhor para melhor realizar a tarefa. Outros que dependem de fatores externos, nem sempre ele vai ter condições de resolver, de trabalhar, mas certamente ele pode buscar amenizar determinadas situações que possam vir a comprometer a sua atividade. Mas nós vamos ver isso no decorrer da aula de hoje. Vejam, exatamente por isso que nem tudo nós podemos resolver, conciliar. Diz, o passista não pode, contudo, condicionar o exercício do passe às situações em que todas as condições sejam favoráveis, pois, se assim proceder, poderá inviabilizar completamente esse tipo de assistência. Exemplo, Evelyn, me dá um exemplo de algo que depende dele e outras coisas que eventualmente não dependam dele. Veja. Ele pode se disciplinar, cumprir horários, procurar chegar cedo, procurar se harmonizar, ter o controle da alimentação e várias outras situações. Mas nós não vimos, por exemplo, que o doador do passe, ele doa fluidos vitais e fluidos espirituais e que os fluidos espirituais dependem essencialmente da sua moralidade? Pois muito bem, todos nós estamos aqui querendo evoluir, certo?
Só que nós já sabemos que a evolução é gradual, ela não dá saltos. Eu não consigo de hoje para amanhã me tornar um espírito puro. Eu não consigo de hoje para amanhã ter fluidos espirituais superiores, puros, sem qualquer situação, sem qualquer fluido, sem qualquer energia, era essa palavra que eu queria, que possa vir a comprometer um pouco aqueles fluidos, porque nós queríamos e gostaríamos de doar 100% fluidos perfeitos, mas nós já temos condições de fazer isso? Não. Nós temos condições, sim, de melhorar sempre, de buscar o nosso progresso sempre, mas nós não temos condições de já termos os fluidos que Jesus tinha, pelo menos nesse momento, e talvez, quase que muito provavelmente, não vamos sair dessa encarnação nessa condição. Então, isso, por exemplo, é algo que, se eu for esperar alcançar esse tipo de evolução para ser um trabalhador do passe, eu não vou ser nessa existência. Então, eu não vou deixar de me colocar à disposição da tarefa porque eu não consigo atingir esse objetivo. Essa condição propícia, mas que ainda me é difícil. Então, eu vou trabalhar com o melhor que eu posso, me esforçando sempre para melhorar, mas sabendo que nem tudo que é o ideal eu vou conseguir cumprir. O ideal, portanto, deve ser buscado. Entretanto, é preciso que se esteja sempre muito pronto a aceitar o que é possível. No caso do passe, a única condição indispensável é o desejo sincero de ajudar. Quando o passista desempenha suas atividades com assiduidade e responsabilidade, vai se estabelecendo uma sintonia cada vez mais perfeita entre ele e o assistente desencarnado, de forma que as orientações necessárias passam a fluir com facilidade, conduzindo sempre a resultados harmoniosos e eficazes. Veremos algumas condições importantes que favorecem o trabalho do passista. Se eu sou um trabalhador assíduo e responsável, certamente que a espiritualidade vai investir naquele trabalhador. Se eu sou um trabalhador que estou oferecendo recursos positivos para a espiritualidade, que eu estou apresentando ser uma pessoa na qual eles podem confiar, certamente que a sintonia, o auxílio, as inspirações positivas serão maiores. E isso vai favorecer para que eu possa ser um melhor trabalhador. Bom, vamos ver algumas situações que são importantes e que condicionam, de alguma forma, o trabalho do passista. Atmosfera fluídica. O que eu quero dizer com isso? A atmosfera fluídica que envolve o passista é determinante também no trabalho que ele realiza. Vocês lembram que nós comentamos que o ideal é que ele possa, principalmente nos dias da tarefa, evitar ambientes fluidicamente contaminados? Lembram do capítulo da aula sobre enfermos e enfermidades, das contaminações fluídico-ambientais? Por quê? Porque isso não interfere nos fluidos que ele vai doar? Pois muito bem. A qualidade da atmosfera fluídica que envolve o passista é sempre elemento dos mais determinantes quanto aos resultados que se obtêm através do passe. O passista deve, por isso, buscar perfeitamente a melhoria do seu ambiente fluídico através de todos os meios ao seu alcance. O estudo, o trabalho, o exercício da caridade, a vigilância, a prece, todos esses recursos auxiliam na melhora da atmosfera fluídica do trabalhador. Então, essas são algumas ferramentas que ele tem ao seu dispor para que ele possa conquistar esse objetivo. Vejam aí nessa foto. Ele pode estar rodeado de espíritos ainda, não vou dizer maléficos, mas espíritos inferiores, espíritos imperfeitos, às vezes com condutas destinadas ao mal. Mas se ele estiver em sintonia com a espiritualidade, ele cria um campo de força, ele não se contamina. Então, ele precisa utilizar esses recursos para que a atmosfera fluídica que o envolve seja boa. Além disso, o passista não precisa ter boa saúde?
Nós já não vimos que, além dos fluidos espirituais, ele doa os fluidos vitais? E que os fluidos vitais são produzidos pelo funcionamento dos órgãos, que é o nosso princípio vital, e, em havendo debilidade na saúde, eu produzo pouco fluido vital? Então, se eu tiver com a minha saúde debilitada, eu vou doar o quê? Que tipo de fluido? Então, o passe é uma doação e só se pode dar o que se possui. Portanto, é fundamental que o passista goze de boa saúde, tanto do corpo físico quanto da mente. Verificado qualquer desequilíbrio orgânico ou psíquico, o serviço do passe deve ser interrompido de imediato, principalmente quando se tratar de processo obsessivo de qualquer natureza, ocasião em que o passista deverá passar para a condição de paciente. Então vejam, ele precisa estar com boa saúde. Em caso negativo, suspende o trabalho, coloca-se na condição de paciente, melhora, recupera a sua saúde e retorna ao trabalho. Ou se está na condição de passista ou de paciente. Não tem sentido o hábito de alguns passistas que, após executada a sua tarefa, buscam um colega para, por sua vez, receberem um passe. Já falamos sobre isso também. Se ele se apresenta enfermo ou debilitado após o trabalho, é sinal de que provavelmente não estava em condições de prestar o serviço ou de não tê-lo feito de modo adequado. Por quê? Porque, na verdade, é para nós nos sentirmos bem, sairmos da casa espírita nos sentindo bem, não o inverso. Portanto, ocorrendo situações como as enumeradas a seguir, aconselha-se ao passista interromper as atividades. Então, gripes, bronquites, estados febris e doenças infecciosas em geral. Se eu me apresentar nessa condição, é melhor que naquele dia, pelo menos, eu não dê passe. Período de gestação, porque nesse momento eu estou, na verdade, dividindo meus fluidos, minha energia, com aquele espírito reencarnante. Então, nesse caso, isso pode gerar para o espírito reencarnante um certo desequilíbrio. Eu vou doar muitos fluidos, uma certa, talvez, debilidade corporal, orgânica, tá? E nós sabemos que a gestante, ela está, na verdade, a gestação representa uma verdadeira simbiose de pensamentos e emoções. Nós não estamos mais ali sozinhos, estamos o tempo todo em conexão com aquele espírito que lá está reencarnando. Então é melhor que durante esse período a pessoa se abstenha da tarefa e depois retoma. Diabetes descompensada, período menstrual quando se apresentar com dores ou sangramento, normalmente aquelas pessoas que têm durante o período menstrual ou pré-menstrual muitas dores, muitas cólicas, então é melhor naquele momento também não dar passe. Se estiver em desequilíbrio emocional, certamente, que tipo de fluidos espirituais vai doar? Esgotamento ou mesmo cansaço físico acentuado. Por isso se sugere, se indica que no dia da tarefa se evite situações, atividades desgastantes fisicamente, para que ele esteja em condições de doar fluidos. Deficiências graves do aparelho circulatório, mal-estar físico de qualquer origem, dor de cabeça ou cólicas intensas, uso de medicação tóxica, esgotamento nervoso. Então, essas são algumas doenças, enfermidades que podem comprometer a doação de fluidos. Então, o passista ele tem que ter consciência no sentido de saber que ali ele está prestando um trabalho, que se ele não estiver naquele momento bem, é melhor que ele evite de realmente realizar e de prejudicar ou de ter o risco de prejudicar o paciente. A alimentação. Como deve ser a alimentação do médium passista? Será que ele pode comer de tudo? O que nos orienta a doutrina? Veja, através da alimentação ingerimos os componentes nutritivos de que o nosso organismo necessita. Mas, além deles, assimilamos também uma significativa carga fluídica que, incorporando-se ao nosso duplo etérico, vai influir na qualidade da energia que irradiamos.
Aí está uma das razões porque o passista necessita manter-se atento quanto ao tipo, quantidade e horário de sua alimentação, pelo menos nas 24 horas que antecedem o trabalho do passe. Vejam bem em relação a esse aspecto. Todos os alimentos, como ele diz aqui, têm uma carga fluídica. E essa carga fluídica, ela é absorvida por nós. E é absorvida, mas ela também é transferida na hora do passe. Porque se eu transfiro o que eu tenho, fluidos vitais e espirituais, e os meus fluidos podem estar carregados de fluidos, de uma carga fluídica deletéria ou pesada de uma determinada alimentação, é claro que aquilo ali vai ser transferido e aquilo ali vai auxiliar ou prejudicar a transmissão de fluidos. Exemplo: alimentos, nós vamos ver aqui na sequência, alimentos muito pesados como a proteína, principalmente a proteína da carne vermelha, ela em função da carga fluídica que ela tem, imaginem os animais que vão para o abatedouro, como eles ficam nervosos, tensos, temerosos. Todo esse temor, queridos amigos, toda essa carga fluídica, ela passa para a carne. E quando nós ingerimos, ela vem para nós. Então, essa carga pesada, ela contamina, ela suja. Eu estou usando esse termo para vocês entenderem melhor. É como se ela sujasse a pureza dos fluidos que vão ser transmitidos. Então, quanto mais leve, mais suave a alimentação que nós tivermos, pelo menos no dia da tarefa, melhores, mais limpos e purificados estarão os fluidos que nós vamos transmitir. Por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa alimentação. Então, ele diz, uma outra razão que justifica os cuidados do passista com a sua alimentação é o fato de que certos alimentos são de difícil digestão, enquanto outros apresentam componentes tóxicos, o que, num caso ou noutro, irá sobrecarregar os aparelhos digestivos e excretor. Vocês lembram quando nós comentamos que o chakra gástrico e o esplênico são aqueles que mais doam fluidos? Que o fluido vital, por exemplo, nesses chakras, ele é muito intenso? Então vejam bem, se eu tiver ingerido uma alimentação que dificulte a minha digestão, o meu chakra ele vai estar gastando energia para digerir o alimento e não para produzir fluidos para serem doados. Então eu vou estar, na verdade, tirando uma atividade, um desempenho que poderia ser melhor direcionado para a produção de fluidos do chakra, e ele vai estar trabalhando para digerir o alimento e não para produzir bons fluidos. Então, isso também é algo que nós precisamos atentar. Por isso, no dia do trabalho do passe, a alimentação deve ser moderada, evitando-se, inclusive, qualquer tipo de alimentação nas 2 ou 3 horas que antecedem o serviço. Se possível, né, meus queridos amigos? Se possível. Se não for possível, se alimente com algo leve, uma fruta, alguma coisa mais saudável, que você saiba que vai pesar muito menos no seu estômago e, portanto, não vai atrapalhar a tarefa. Logo, bebidas alcoólicas, totalmente inconveniente. Quanto maior o teor do álcool, mais prejudiciais serão, mais contamina os fluidos que eu vou doar. Carne, sendo a dos mamíferos a mais inadequada e a dos peixes a menos problemática. Sangue, alimento absolutamente inadequado. Chocolate, café e feijão, admissíveis, desde que ingeridos moderadamente. Então, esses alimentos, nós precisamos ter um pouco de cuidado, perfeito? Além da alimentação, quais outros cuidados o passista deve ter? Vamos agora falar do repouso. O repouso é exigência natural do organismo, a qual ninguém pode ignorar sem sujeitar-se a graves consequências. Por seu intermédio é que se acumulam as energias que serão utilizadas mais tarde. O sono, de todas as formas de repouso, é a mais completa. O metabolismo da organização
física é reduzido, o sistema muscular pouco acionado e o espírito relativamente dispensado das exigências do corpo físico pode, através da liberdade temporariamente reconquistada, readquirir forças que o impulsionarão diante dos desafios que a vida no plano material certamente colocará diante de si. Nós já sabemos, queridos amigos, que no processo de emancipação da alma, durante o repouso do nosso corpo, durante o sono, nosso perispírito se emancipa, se desdobra, se desliga parcialmente do nosso corpo físico. E nesse momento que ele se desliga parcialmente, ele vai aurir novas energias no plano espiritual. O corpo físico se renova na condição material, organicamente falando. E o espírito, por se emancipar, se renova espiritualmente, adquire energias, fluidos salutares, junto ao convívio da espiritualidade amiga, dos seus familiares, espíritos protetores, ele aure novas energias. Então, aquele período é um período de renovação, recuperação de energias físicas e espirituais. Por isso, o repouso é importante, é por isso que nós precisamos realmente dedicar horas importantes do nosso dia para o repouso. E certamente, para quem trabalha com a doação de fluidos também, porque eu preciso estar bem, com as minhas energias renovadas, para que eu possa ter energia, ter fluidos salutares para doar. Senão eu vou doar o quê? Fluidos insuficientes. Portanto, precisamos buscar o equilíbrio no tocante às minhas atividades, ao meu repouso, nem atividades em excesso, nem repouso em excesso. É o que nós vamos ver agora. O repouso exagerado também é inconveniente, pois caracteriza um desperdício do tempo colocado ao nosso dispor para vivenciarmos a experiência reencarnatória. Então, se eu tenho ainda condições de trabalhar, disposição para isso, preciso trabalhar, não posso me colocar numa condição de repouso excessivamente, porque isso decorre de preguiça, isso decorre de ociosidade, comodismo, e isso também é pernicioso. Portanto, nos dias do passe, o passista deve evitar, se possível, as atividades mais desgastantes, com vistas a não se apresentar esgotado no momento do trabalho. Na noite que antecede o passe, deve procurar dormir o necessário para um adequado repouso do organismo. Precisamos evitar sair, chegar tarde, dormir pouco, acordar muito cedo e não ter aí pelo menos umas 5, 6, 7, 8 horas de sono. Nós sabemos que cada pessoa tem uma necessidade de horas diferenciada, mas que eu possa respeitar a necessidade do meu corpo naquele dia que antecede o trabalho do passe, para que realmente eu me sinta renovada para a tarefa. Quantidade e frequência. Vamos estudar. Durante o seu trabalho, o passista sujeita-se a elevado dispêndio de energia. Não estou doando fluidos, liberando grandes quantidades de fluido vital. Todo esse desgaste é, contudo, facilmente recuperado desde que se trate de um organismo saudável e se cuide em ingerir uma alimentação adequada e se submeta ao repouso indispensável. O que nós vamos falar agora? A quantidade de fluidos que eu dou. Até que ponto eu posso doar? Será que se eu doar muito eu vou ficar fraca? Se eu não vou ficar? Vejam, é dispêndio de energia, certamente. Mas, se eu tiver com uma alimentação saudável, se eu tiver com o meu organismo saudável, se eu estiver tendo o repouso indispensável, necessário para a minha vida, eu gasto e reponho, sem problema nenhum, de uma forma natural e tranquila. Contudo, nós vamos ver que, é isso que ele vai dizer, mesmo eu adotando esses cuidados, a minha capacidade de doação fluídica tem um limite. Eu não posso sair doando infinitamente para inúmeras pessoas, uma quantidade exorbitante de pessoas, de pacientes,
porque eu tenho um limite de energia que eu consigo doar sem me comprometer, sem comprometer a minha saúde, sem ficar estafado. Então, o que ele diz aqui, a capacidade de doação fluídica de cada um tem limites, que devem ser rigorosamente observados, para não comprometer o equilíbrio e a saúde do passista. Essa capacidade varia bastante de pessoa para pessoa. Então não dá aqui para nesse momento eu dizer tantas pessoas como se fosse uma coisa fechada. Não é assim. Isso varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa é que tem que avaliar o seu limite, perceber se determinado número de pessoas, em que situações a pessoa se sente mais estafada, mais cansada ou bem. Então, esse limite é uma reflexão individual de cada trabalhador. Portanto, ele diz, varia, cada um deve aprender a identificar até onde é capaz de ir, evitando desgastar-se e prejudicar a si próprio o trabalho. Passista desequilibrado é um trabalhador a menos e um paciente a mais. Então, antes de chegar nessa condição, eu preciso parar. Eu preciso conhecer o meu limite. Não estará o passista praticando um ato de caridade ao exceder a sua capacidade física. Isto pode até representar o oposto, na medida em que o trabalhador esgotado deixará de proporcionar as energias restauradoras de que tanto necessitam aqueles que batem à porta da instituição. Se as pessoas estão lá para tomarem os passes e se renovarem, e eu estou exausta, se eu não estou com uma capacidade física, uma quantidade de fluidos suficientes, eu na realidade não vou estar fazendo caridade nenhuma, porque eu não vou estar ajudando as pessoas que lá foram buscar essa ajuda. Então, isso aqui o que eu vou dizer agora é uma orientação, não tomem isso a ferro e fogo, mas isso é uma orientação. Então, deve-se evitar dar passes em mais de 20 pessoas ou mais de 20 passes. O ideal é entre 10, 12. Posso dar 20? Posso. Se eu sentir que eu estou bem, se eu sentir que eu consigo me reequilibrar, sem problema nenhum. É como eu disse, isso vai variar. Mas uma quantidade de passes acima de 20 a probabilidade de haver uma exaustão é muito maior. Então, quando o número de pacientes for muito elevado e não houver a quantidade necessária de passistas, é sempre preferível recorrer ao passe coletivo que nós já estudamos, certo? Se o limite de doação do passista for atingido, ele deverá abster-se do serviço por cerca de uma semana. Já se o desgaste não foi tão pronunciado, poderá voltar a aplicar passes com 2 ou 3 dias de intervalo. Esse é também um aspecto importante que o passista precisa aprender a julgar com respeito a si próprio. Normalmente, nas casas espíritas, os trabalhadores passistas atuam em um dia, uma vez por semana, 2 ou 3 vezes por semana na casa, isso varia. Tá? Então, o ideal é que o médium passista possa dar um intervalo pelo menos de 24 horas para trabalhar novamente. Por quê? Porque é o tempo necessário que ele tem para descansar, para se alimentar, para repor suas energias, para que ele se encontre o melhor possível quando ele for dar o próximo passe. Claro que às vezes isso não é possível, por isso que nós falamos lá nos primeiros slides. São condições que umas dependem do passista, outras dependem de fatores externos. Nós devemos buscar a condição ideal, mas nem sempre vai ser possível conciliar tudo. Então, às vezes, a casa tem pouco passista e aquele trabalhador que já atua nessa área precisa ir mais vezes. Mas também nós precisamos avaliar a quantidade de passes que ele vai dar. Porque se nós dermos poucos passes em um dia, nós não nos desgastamos tanto, não extinguimos as nossas reservas de fluidos, de modo que no amanhã ou dentro de 24 e 48 horas, se eu for dar passe, eu não vou estar esgotado, estafado. Por quê? Porque eu não gastei todo o meu repositório de fluidos no primeiro dia.
Então, isso é algo que o passista e a casa vai avaliando. Outro ponto fundamental, disciplina. Eu não quero ser um trabalhador? Então, se eu quero ser um trabalhador, eu preciso cumprir as orientações da casa e a disciplina é uma delas. Nós, no nosso trabalho profissional, na nossa vida, não precisamos ser disciplinados? Com o passe, embora seja um trabalho voluntário, é um trabalho para o Cristo e precisa de disciplina. Jesus, a espiritualidade superior, eles não são disciplinados no trabalho e na ajuda que eles nos dão? Então, eles também merecem a nossa mesma retribuição, a nossa postura nesse sentido. Então, como em qualquer outra atividade, no passe, a disciplina é importantíssima para todo aquele que pretende exercê-lo de modo sério e responsável. Em primeiro lugar, porque para podermos contar sempre com a assistência de uma determinada entidade espiritual que se afinize conosco, é necessário que exerçamos o serviço regularmente, se possível com dia, hora e local determinados. Então, eu não posso faltar hoje, amanhã eu vou, na outra semana eu vou, aí eu falto de novo, sem disciplina. A espiritualidade está contando com aquele trabalhador e ele não vai. Então, se eu tenho condições de ser passista, então assumamos a tarefa com responsabilidade. Se for para eu ser indisciplinado, é melhor que eu não assuma a tarefa. O que acabamos de referir é a regra. Claro que há exceções, claro, e elas sempre vão existir. As exceções, naturalmente, terão que existir. Algumas vezes teremos que aplicar o passe fora dessas condições, quando certamente também iremos, de alguma forma, prestar o nosso auxílio. A disciplina deve também se estender à própria vida do passista, que deve regular, na medida do possível, seus horários de trabalho, repouso, estudo, diversão, alimentação e etc. Deveríamos, claro, fazer o nosso melhor para termos disciplina, não só na frequência da atividade, mas em nossa vida. Porque tudo isso, trabalho, repouso, estudo, diversão, alimentação, tudo isso não interfere no passe, na aplicação da tarefa, da aplicação de fluidos. Portanto, se eu for uma pessoa disciplinada em relação à minha vida como um todo, melhor trabalhador, melhor trabalhadora eu serei. Ponto também interessante, vestuário e higiene. Para o serviço do passe, deve-se usar roupas limpas, simples, folgadas, sempre de acordo com o clima. O uso de joias e perfumes não é recomendado para que nós possamos evitar barulhos e odores excessivos. Um banho, se possível, deve ser sempre incluído como preparação para o passe. Isso é óbvio, né, queridos amigos? Roupas limpas, simples, porque folgadas, para não ficarem apertando o médium passista e aí lhe trazendo algum tipo de mal-estar, desconforto durante a tarefa. Então, roupas mais confortáveis irão permitir que ele se concentre melhor na tarefa e, portanto, seja melhor assistido e a doação de fluidos vai ser melhor. Quanto melhor e mais leve, sereno ele estiver, melhor para a tarefa. Imaginem joias balançando, fazendo barulho. Aqui eu digo joias, acessórios, bijuterias, tudo que faça barulho. Pessoa se movimenta, levanta a mão, aquele barulho. Então aquilo vai desarmonizar o ambiente. Perfumes muito fortes, onde a pessoa se desconcentra com o cheiro. Aquele odor que para mim é agradável pode não ser para o paciente. E aí eu comprometo também a eficiência do passe. Então são cuidados simples, mas que podem comprometer a tarefa. Quanto à questão do vestuário, já tinha dito no decorrer das nossas aulas, no tocante às cores, tá? Que algumas pessoas perguntam se deve-se usar sempre roupas brancas nos centros, na hora dos passes. Vejam, a doutrina espírita já nos fala que a roupa, ela, na verdade, ela é um objeto, ela é algo exterior. Na verdade, a doação de fluidos, ela está direcionada e relacionada ao que eu sou, ao que eu tenho, às minhas possibilidades, tanto no tocante à saúde orgânica, quanto no tocante à minha moralidade. Então, os meus fluidos vitais,
E os fluidos físicos e espirituais independem da cor da roupa que eu estou usando, se preta, azul, branca ou amarela. Por quê? Qual é a orientação em algumas casas para que se possa evitar roupas escuras e dar preferência às roupas claras? Porque isso interfere na doação de fluidos? Não. Mas para dar a sensação de um ambiente mais leve, de um ambiente mais tranquilo. Exemplo, vocês conseguem imaginar um hospital todo escuro? Todo pintado de preto? Normalmente o hospital não procura tonalidades mais suaves, tonalidades claras que possam trazer uma ideia de limpeza, uma ideia de tranquilidade. A cor influencia? Não, mas ela psicologicamente, ela tem um efeito nas pessoas. Então, evita-se, sugere-se às vezes dar preferência, não é que isso seja uma regra, que a pessoa não possa estar com uma roupa escura. Claro que ela pode estar, mas se ela puder optar para que o paciente se sinta mais confortável, ela pode fazer isso, mas não é adequado que as casas espíritas imponham isso para o trabalhador, porque nós sabemos que a cor da roupa não interfere. Então, o que interfere é o coração. As casas, elas podem esclarecer essas situações para o trabalhador, mas cabe ao trabalhador, na realidade, fazer essa avaliação. Não cabe às casas espíritas imporem determinadas cores para os seus trabalhadores, porque isso é inapropriado e isso não interfere, repito, na doação dos fluidos. Estudo sempre, né, queridos amigos? Sempre estudo é fundamental para quem quer realmente ser um bom trabalhador. Em qualquer área, precisamos estudar. Então, o estudo em qualquer campo onde se pretenda eficiência é exigência fundamental. Com relação ao passe, o campo de estudo é vastíssimo. Como se sabe, ele tem ligações estreitas com as mais variadas áreas do conhecimento humano, desde as ciências físicas e biológicas até os aspectos filosóficos da justiça e do merecimento, sem esquecer a obsessão e aplicações no mundo espiritual. Dedicação e estudo constituem os principais fatores que definem o bom e o mal passista. Meus amores, mesmo fazendo um curso de passe, há muita coisa a aprender, não apenas no tocante ao passe, mas no tocante à doutrina espírita. A doutrina espírita é vastíssima, os princípios, os conceitos, tudo que nós podemos aprender dentro da doutrina espírita é muito amplo. Nós não podemos nos ater apenas ao curso do passe. O ideal é que possamos conhecer certamente as obras básicas, o Pentateuco kardeciano, as obras complementares. O estudo tem que ser constante. As pessoas normalmente não gostam de estudar, isso é lamentável. Mas se eu não gosto de ler livros, então escute vídeos, escutem palestras, procurem cursos online como esse que nós estamos aqui proporcionando, mas procurem se capacitar, procurem realmente aprimorar os conhecimentos. Por quê? Porque é como ele diz aqui, isso é determinante para diferenciar o bom e o mal passista. Sexo. Isso também é uma dúvida muito comum no tocante ao passe. Será que o passista pode ou não ter relações sexuais no dia do passe ou no dia anterior ao passe? O que será que a doutrina nos diz? Então vamos lá. O sexo é manancial bendito de energias vinculadas aos processos criativos e utilizado com a devida responsabilidade pode representar fator inestimável para a manutenção do equilíbrio do indivíduo. Não há, pois, qualquer incompatibilidade entre sexo e a prática assistencial do passe, desde que seja fundamentado na responsabilidade, no amor e no respeito pelos sentimentos e individualidade do parceiro.
A questão toda é a forma como as pessoas normalmente se utilizam do sexo e da relação sexual. Como nós ainda somos muito imperfeitos, muito ligados à matéria, muitas vezes nos envolvemos na sexualidade mais em função da sensualidade, da busca pelo prazer excessivo e desequilibrado, saindo dessa condição de equilíbrio, de respeito, de amor, de sintonia real e verdadeira para com o parceiro e realmente seguindo para os excessos. Então, tenhamos muita consciência de que forma eu me utilizo da sexualidade de uma forma responsável, baseada no amor ou no respeito, ou, na verdade, de forma equivocada. Então, vejam, por ocasião do ato sexual, ocorrem descargas intensas de energia, certo? Estamos ali doando, liberando muita energia, que são parcialmente absorvidas pelos parceiros. Nós estamos ali numa troca de energias. Tanto dou as minhas energias, quanto eu absorvo as energias do parceiro. Bastando que naquele momento exista entre eles profunda sintonia vibratória. Esta sintonia, entretanto, só se estabelece a partir da confiança, afetividade e equilíbrio. Então, essas trocas de energias, desde que haja essa sintonia, esse amor, esse respeito, isso alimenta o nosso espírito, alimenta o nosso corpo. Isso é saudável. Agora, é o que nós vamos ver aqui. Quando eu estou no ato sexual, embora eu esteja absorvendo essas energias positivas, desde que haja esse cuidado e a forma como nós utilizemos o sexo seja positiva, independente disso, tem um gasto energético, certo? Vocês lembram que nós vimos há pouco que o passista deve evitar atividades desgastantes naquele dia, porque ele precisa estar com um bom reservatório de energia, já que ele vai doar fluidos? Vocês concordam que o ato sexual você gasta energia? Ora, se eu gasto energia e não tenho um tempo hábil para repô-las, eu vou chegar na tarefa debilitada de energia, percebem? Logo, a condição que eu vou ter naquele momento de doar fluidos será menor. Então, se eu posso estar na condição mais propícia e saudável possível para a tarefa, é o que eu tenho que tentar fazer. Então ele diz aqui, nós dizemos aqui, como consequência dessas descargas energéticas, o organismo pode vir a apresentar-se durante certo intervalo de tempo num estado de relativo esgotamento energético. Esse esgotamento é progressivamente eliminado. Em geral, desaparece em 24 a 36 horas. Então, o ideal é que eu dê esse intervalo para repor as minhas energias que são gastas durante o ato sexual. Senão, eu vou estar ali num relativo esgotamento energético. Dentro deste intervalo de recuperação energética do organismo, a capacidade para o serviço assistencial do passe irá apresentar-se um pouco diminuída, embora de forma alguma tal atividade se ache inviabilizada. Significa dizer que, se não foi possível evitar uma relação sexual dentro desse período de 24 a 36 horas, se não foi possível, não pensem, então eu não posso dar passe. Pode dar passe. Você vai estar com a sua capacidade energética um pouco diminuída? Vai. Mas isso não vai inviabilizar a tarefa, desde que você esteja, repito, utilizando-se da sexualidade de forma responsável. A inviabilidade, como já vimos, irá ocorrer, isso sim, toda vez que nos deixarmos conduzir por situações de desequilíbrio ligados ou não ao sexo. Qualquer excesso, seja no sexo, seja na alimentação, seja no repouso, seja na falta de repouso, seja nos fluidos da atmosfera que me rodeiam, qualquer excesso irá comprometer a atividade do passe. Outro aspecto interessante, idade. Será que há limite de idade para que eu seja um trabalhador do passe? Vejam,
Durante o passe, há um acentuado desgaste energético do passista. E, embora em um corpo saudável e equilibrado a recuperação seja rápida, é desaconselhável o trabalho do passe para pessoas muito jovens ou muito idosas. Por quê? Claro que nós não temos aqui, nem estamos estabelecendo limites rígidos, tipo, não pode, em hipótese nenhuma, dar passe pessoa muito idosa ou pessoas muito jovens. Isso é o ideal, é uma orientação. Então, cuidado com aquelas posturas a ferro e fogo. Tudo é relativizado, cada caso é um caso. Mas ele diz aqui, não vamos estabelecer limites muito rígidos, já que cada organismo tem suas peculiaridades. Mas, em regra geral, desaconselha-se a atividade para menores de 18 e maiores de 70. Isso pode variar? Claro que pode, em função de cada organismo. No tocante à obsessão nos passistas, isso pode acontecer? Claro que pode. Todos nós somos passíveis de sermos influenciados perniciosamente por espíritos encarnados ou desencarnados. Porque quem não estudou obsessão, estude. Obsessão não se dá só de desencarnado para encarnado. Há vários tipos de obsessão e pode ser mesmo de encarnado para encarnado, pode ser auto-obsessão, enfim, inúmeros tipos. Mas vamos lá. Devemos estar cientes de que a condição de passista não nos isenta da possibilidade de desequilíbrios e muito menos nos isenta das responsabilidades do pretérito. O passista pode, por isso mesmo, eventualmente, ver-se assediado por espíritos cobradores do passado. Diante das primeiras evidências de uma situação dessas, é imperiosa a interrupção dos trabalhos do passe, ocasião em que o passista passa a condição de paciente. E aí ele vai receber um tratamento fluido magnético, pode eventualmente, dependendo da sua situação, até mesmo precisar de uma terapia medicamentosa da ciência humana. Então, em hipótese nenhuma, se eu estiver na condição de obsidiado, realmente sendo diretamente influenciado, principalmente no caso das obsessões graves, no caso de fascinação e subjugação, eu preciso interromper a minha atividade. Eu não estou em condições de doar fluidos, e sim de receber fluidos. Portanto, é grande a responsabilidade do passista. Sem condições físicas ou psíquicas satisfatórias, ele deve evitar o exercício do passe. Afinal, se incapacitado para o trabalho, insistir em executá-lo, poderá até transferir para o paciente aspectos do seu desequilíbrio. E isso não pode acontecer. Nós não devemos permitir que tal situação aconteça. Só se pode dar o que se tem. Repetimos. Logo, para doarmos fluidos saudáveis e equilibrados, é indispensável que estejamos em condições de relativa saúde e equilíbrio. Então, o passista precisa se conhecer. É por isso que é importante o estudo. Porque se eu não entendo sobre obsessão, se eu não sei o que é, se eu não estudo, eu sequer terei condições de identificar que eu estou passando por um processo obsessivo. Então, o estudo é fundamental, mas, mesmo tendo estudo, eu posso, em algum momento, me sentir fragilizada e receber influências negativas chegando num processo obsessivo? Posso. Todos nós somos muito frágeis ainda, e isso é possível acontecer. Portanto, preciso estar atenta. Preciso saber que naquele momento é melhor eu me afastar, buscar o amparo da casa espírita, ver o que a casa espírita oferece para os seus trabalhadores, para recuperar o seu equilíbrio físico, orgânico e espiritual, de modo a poderem em breve, ou enfim, dependendo do tempo necessário, retornar para a atividade, ok?
Meus queridos amigos, nós estamos aqui finalizando o nosso curso de passe. Realmente foi muito interessante, muito bom o aprendizado para mim e tenho certeza que para você também. Nós ficamos muito felizes por podermos realizar mais esse projeto do Conhecendo o Espiritismo. Eu estou aqui colocando a nossa bibliografia, como vocês tiveram acesso durante todas as aulas, mas eu quero realmente agradecer muitíssimo pela sua confiança, por terem estado aqui conosco, por estarem prestigiando o canal Conhecendo o Espiritismo, um canal voltado essencialmente para o estudo da doutrina espírita, para que nós possamos levar o conhecimento da doutrina a mais corações, de forma didática, de forma realmente regular, de modo que nós possamos auxiliar no maior entendimento acerca dos princípios espíritas. Então, eu agradeço muitíssimo mais uma vez a sua confiança. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil e que você continue nos acompanhando aqui no canal, participando dos outros estudos. Há muito conteúdo para você e nós estamos sempre procurando melhorar. E se você também tiver dúvidas, Evelyn, faz um estudo tal, puxa, vamos fazer um outro tipo de aprendizado, encaminhem para nós. Nós vamos sempre avaliar com muito carinho e vamos, claro, dentro das nossas limitações, que são muitas, nós vamos aí tentar ajudar sempre. Tá bom, meus amores, meus queridos amigos? Um grande beijo, muito obrigada pela companhia e até o próximo curso, se Deus quiser.